Graças a Deus, 12 horas mais 24 minutos, programa Bálsamo da Alma. É tanta gente que a gente tem para mandar abraços, né? Fica mais fácil a gente mandar um abraço, um carinho especial por atacado, né? De caminhão cheio, para todo mundo que está ouvindo. Gente, eu estou muito feliz hoje de ter essa oportunidade de estar trazendo aqui o irmão Dimas para estar abençoando a nossa vida aqui através da palavra. O irmão Dimas é um amigo muito querido. Muitas coisas da minha vida, às vezes ele nem sabe, mas eu dedico a ele, porque eu aprendi com ele. O irmão Dimas foi meu professor de escola dominical. Hoje, atualmente, é amigo de ministério, amigo no reino. Já foi também meu regente no coral. O irmão Dimas era uma bênção, né? Dia de sábado a gente tinha os ensaios lá, a juventude. Hoje está todo mundo casado, todo mundo trabalhando na obra de Deus. O irmão Dimas, né, regia a gente ali com muita maestria. Né? Eu lembro também de quando ele ensinava para a gente na escola dominical. Então a gente aprende, né? Eu aprendi muito com o irmão Dimas, então eu tenho um carinho, um amor muito especial. Né? Fiquei muitos anos sem ver ele, fiquei quase uns 10 anos praticamente sem ver o irmão Dimas, e agora vendo ele na mesma força, na mesma fé, com mais experiência, isso é muito gratificante. Irmão Dimas, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Bálsamo da Alma. A paz do Senhor, uma boa tarde, na paz do Senhor para todos os ouvintes. É um prazer muito grande, pastor Maldil, estar aqui com o senhor. Gosto muito de ouvir o seu programa, um programa sábio, inteligente, e que traz o Evangelho através de uma maneira assim leve, uma maneira que é bom ouvir. E estar junto com o senhor é muito prazeroso, porque a gente teve a oportunidade de vê-lo crescer tanto fisicamente como espiritualmente. É muito bom quando a gente encontra pessoas que a gente pôde compartilhar aquilo que Deus tem nos entregado com eles, que a gente pôde também participar desse crescimento espiritual. E eu quero, nessa oportunidade, enviar aqui um abraço para os seus pais. Amém, obrigado. Que eu espero vê-lo ainda na Assembleia de Deus, como ele antes ele era um membro, e com bastante fruto. E um dos frutos é você, pastor. Verdade. Meu pai já foi meu pastor. Isso é fruto. Isso é um trabalho que a família faz e que Deus faz na vida de cada um de nós, Mamódio. Graças a Deus. Então, como eu já disse, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui. E, gente, vocês precisam de conversar com o irmão Dimas pessoalmente. Pensa num homem, eu acho o senhor intelectual, sábio. Às vezes, porque o senhor é humilde, irmão Dimas, simples, o senhor não vê, mas a gente que comunica com o senhor, que interage com o senhor é de uma sabedoria muito profunda. E o que eu fico encabulado é a humildade do senhor, com tanto conhecimento, sabe, com tanto entendimento, e mantém esse nível de servo de Deus mesmo, que tem que ser humilde. Bom dia, vamos falar um pouquinho sobre evangelismo. Como que o senhor vê hoje, como a gente sabe que os tempos mudaram, não é mais aqueles tempos de 20, 25 anos atrás, tudo mudou, tudo está evoluindo, tudo está se atualizando, né? O senhor acha que a forma de pregar o evangelho ou de anunciar o evangelho tem mudado? Como que o senhor vê, assim, numa visão geral hoje, a nível de Brasil, vou dizer, a questão do evangelho? Pastor Moadil, nós que somos muito conservadores, às vezes nos deparamos com mudanças que nos estranham. Uhum. Mas o evangelho, a forma com que ele é pregado hoje, ele não mudou a essência. A essência do evangelho continua a mesma. Sim. A maneira de pregar, ela mudou por quê? Porque a sociedade mudou. Uhum. Nós somos membros de uma sociedade fora da igreja,
fora das quatro paredes da igreja, nós participamos da sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade que tem sofrido mudanças drásticas. E essas mudanças, elas chegam na igreja. Sim. E se nós não buscarmos, atentarmos para também acompanhar essas mudanças, e mesmo na forma de anunciar o Evangelho, nós não vamos alcançar as pessoas. Nós não vamos alcançar essa juventude, nós não vamos alcançar as pessoas com um nível de conhecimento intelectual um pouco maior. Então, essas mudanças, elas não vieram para denigrir ou diminuir a qualidade do Evangelho. Não, isso ela não mudou. O Evangelho é o mesmo. Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Porém, a forma de pregar é que mudou. Assim como o senhor. O senhor faz um programa aqui, é totalmente leve e solto. Mas a gente vê a graça de Deus, o Espírito Santo agindo na sua maneira de falar. Verdade, graças a Deus. E tem algumas pessoas que às vezes confunde essa evolução que a gente tem que ter, né? Confunde com mundanismo, que a igreja não pode mudar, né, nessa questão. Ela parece que não pode estar acompanhando a evolução que tudo tá tendo, né, irmão Dimas? Parece que a gente ainda tem essa barreira, essa dificuldade, não é verdade? Olha, pastor Moadil, é muito difícil para as pessoas que nasceram no Evangelho, como eu, se não buscar a entender um pouco a palavra de Deus com a sociedade e com como preparar a sociedade para a volta de Cristo. Isso, muito importante isso. Como preparar a sociedade para a volta de Cristo. A palavra de Deus, ela diz que quando o Senhor ficou triste com o comportamento humano na época de Moisés, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Isso tem diferença de casar e dar-se em casamento. Verdade. Mas as pessoas, eles viviam uma vida distante de Deus, eles viviam uma vida que naquele momento era a modernidade daquele contexto. Sim. E nessa modernidade, eles deixaram Deus. Nós vivemos hoje de novo uma modernidade. Porém, há um remanescente que não deixou Deus. E que tem buscado formas, dentro desse contexto moderno, de pregar o Evangelho. Sim. Então, essa modernidade não quer dizer que o mundo veio para a igreja. De maneira nenhuma. O Senhor continua operando, o Senhor continua batizando com o Espírito Santo, o Senhor continua curando, o Senhor continua salvando. Se o mundo tivesse vindo para a igreja, nada disso aconteceria. É verdade, irmão. Agora, a cultura das pessoas mudou. Sim. E nós também precisamos entender isso. Agora, nós não precisamos de deixar de ser conservador. Nós não precisamos de deixar de amar aquilo que nós aprendemos, da maneira que fomos ensinados lá na década de 70, na década de 60. Nós não precisamos deixar. Sim. Agora, precisamos entender que para alcançar essa sociedade moderna, a igreja precisa também modernizar a forma de pregar o Evangelho. O Evangelho, ele não muda, ele é uma forma de vida. Sim. Ele é uma forma de você viver. De todas as maneiras que você se modernizar, a maneira de você viver o Evangelho é a mesma. A maneira de anunciar ele é que, às vezes, você acha que é moderno, mas a maneira de viver é a mesma. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso não mudou. Amar o próximo como a si mesmo, isso não mudou. Verdade. Então, o Evangelho continua sendo o mesmo. Nós é que precisamos entender essas mudanças que estão chegando na igreja e que elas vão continuar. Elas vão continuar. E buscar a presença de Deus para mostrarmos ao mundo que somos um povo diferente. Que a igreja pode mostrar aquilo que a Bíblia fala, que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Glória a Deus. E utilizar, né, irmão Dimas, as ferramentas disponíveis, não é assim? De fato, o Evangelho ele não mudou, né? Jesus continua salvando, curando, operando milagres, maravilha.
a forma de verbalizar que Jesus é a salvação, que ele ama, né? Que ele pode libertar o homem, isso aí não mudou. Só que é isso, a gente tem que procurar formas de anunciar o Cristo, anunciar a salvação, né? Às pessoas. Então, eu estou vendo que nos últimos dias, a gente está vendo que os templos, a maioria dos templos, já não estão tendo aquela crescência mais, porque as coisas mudaram. Tem muita gente que está agora assistindo pela internet, né, acompanhando os cultos ao vivo, que eu acho que essa ferramenta da internet foi uma ferramenta muito excelente. Quantas pessoas não estão sendo alcançadas, né, através do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, né, que são ferramentas poderosíssimas que quando alguém está bem intencionado vai usar ela para o bem. Só que a gente sabe também que um agente mal intencionado pode usar essas ferramentas para o mal, né? Então, nós estamos usando as ferramentas da nossa época. E a nossa época agora nós temos essa ferramenta das mídias, da internet, das redes sociais. Isso ajuda também na proclamação do evangelho, né? Muito, pastor Moadil, mas muito mesmo. Uhum. Pastor Moadil, em tudo que Deus fez de tecnologia, porque Ele é o Pai da sabedoria. Então foi Ele que fez. Glória. Tudo que Deus fez glória. foi para que os seus servos usassem. Uhum. Agora, nós temos o inimigo, muito natural, e que nós vemos ele todos os dias. O trabalho do diabo é tentar fazer com que os servos do Senhor envergonhem ele. Esse é o trabalho dele. Ele vive para fazer isso. Então, muitas vezes, pessoas um pouco desavisadas usam essas tecnologias de maneira, às vezes por curiosidade, às vezes por falta de conhecimento, usa de maneira inadequada essas tecnologias. Sim. Mas a gente precisa ter um pouco de segurança. A palavra de Deus tem versículos chaves na vida da gente. Uhum. Um dos versículos chaves é vigiai e orai. Verdade. A palavra de Deus não mandou você orar primeiro, não. Primeiro você vigia. Uhum. Vigia, toma cuidado com o que faz, com o que fala, com o que abre na internet. Aí agora eu posso chegar diante de Deus, porque orar é chegar diante de Deus. Orar é dialogar com Deus. Verdade. Agora, como eu posso dialogar com Deus se Deus é santo e eu não estou consagrando a minha vida? Então nós precisamos ter essa consciência. Uhum. A internet está na minha mão. Então, está na minha mão para me olhar o que é bom e o que é ruim. Sim. Mas nós temos que associar com Paulo. Paulo disse, olha, eu posso todas as coisas. Uhum. Posso todas as coisas. Mas nem todas as coisas me convêm. É verdade. O Evangelho te dá liberdade. O Evangelho não vem para prender as pessoas. O Evangelho vem para libertar. E Jesus disse isso, olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uhum. Agora, essa liberdade é até para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sim. E Paulo nos ensinou, olha, eu posso fazer tudo que eu quero, mas nem tudo que eu quero me convém. Não é tudo que eu quero que agrada a Deus. E aquilo que não agrada a Deus, eu não vou fazer. Uhum. Eu me recordo de uma passagem lá em Romanos, que Paulo queria chegar em Roma. Na época, Roma era a civilização mais desenvolvida. Era o que há de mais moderno naquela época. Sim. Então, eles achavam que o evangelho, as pessoas, o cristianismo era só para pobre. Era só para pessoas muito... que não gozavam de nenhuma... não gozavam, assim, de nenhuma... Me falha na memória a palavra. Não tinha direitos na sociedade. Desfrutes, né? Não desfrutavam, não eram reconhecidos socialmente. Uhum. Eram para pessoas excluídas socialmente. Esse é o termo certo. Uhum. E o que é que Paulo mandou falar para eles? Olha, eu não me envergonho do Evangelho. Não, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Nós vemos algumas pessoas de classe social, às vezes um pouco mais... se considera mais elevado, que tem vergonha de ir à igreja, tem vergonha de conversar com o crente, tem vergonha de falar de Jesus.
É verdade. Esse é um grande erro. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é que vai nos garantir a vida eterna, a vida com Cristo. Se nós crermos, é através dele que nós alcançaremos a salvação. Glória a Deus. E a tecnologia veio para que nós possamos levar esse Evangelho. Nós vivemos dias de muita insegurança. De muita insegurança. Sim. Nós vivemos insegurança no trânsito, nós vivemos insegurança nas nossas próprias casas, porque as pessoas têm uma facilidade muito grande de entrar na casa alheia e roubar os seus bens. Então, muitas pessoas que têm esta insegurança buscam congregar através da internet, através da mídia. Uhum. Nada substitui a congregação. Nada Sim. substitui a congregação. Mas em certos momentos da vida, você é obrigado a estar lá. Uhum. Aqueles que estão lá nas suas propriedades rurais, que não pode estar na igreja todos os dias assiste o culto através do Instagram, do YouTube. Uhum. E isso é uma ferramenta que foi entregue para nós. E nós devemos usá-la conforme o Senhor tem nos entregado. E não nos envergonharmos de falar de Jesus usando essas ferramentas, meu irmão. Graças a Deus. Irmão Dimas, se a gente comparar alguns anos atrás com a atualidade, o senhor acha que a igreja, o papel da igreja, continua sendo desenvolvido na mesma intensidade, vamos colocar aqui, de uns 20, 25 anos atrás, onde a gente não tinha tantas ferramentas disponíveis para estar auxiliando na divulgação, na propagação, na pregação do Evangelho? Ou o senhor acha que hoje nós temos mais ferramentas, mas a igreja não continua, num contexto, num todo, na mesma velocidade, no mesmo pico, com o mesmo alvo, objetivo de que era antes no anúncio do Evangelho? Como o senhor vê? Pastor Moadil, eu vou atrasar, eu vou contextualizar um tempo para me responder a sua pergunta. Tá bom. No passado, havia um desejo muito grande de evangelizar. Uhum. Porém, havia pouco conhecimento bíblico. Houve muitos erros em nome do zelo. Sim. Muitos erros. Quantas pessoas grandes homens de Deus mandou para o inferno porque não sabia conduzir esse processo, não sabia conduzir esse evangelismo. Verdade, muito importante. Quantas pessoas foram enviadas para o inferno porque não podia andar de bicicleta, porque era tanta coisa que baseada em costumes e não em doutrina. Uhum. Então, havia um desejo muito grande, mas havia paralelo a esse evangelismo um excesso de zelo e de uma falta de conhecimento. Uhum. Deus mandou homens com grande sabedoria e nos ensinou a interpretar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aprendemos isso. Aprendemos agora a saber o que é costume e o que é doutrina. Aprendemos agora a entender que o costume é uma cultura local e que deve ser respeitada, e que a doutrina ela não muda. Doutrina ela permanece, ela continua toda a vida. Agora, respondendo a sua pergunta, eu vejo a igreja de hoje mais missionária do que a igreja do passado. Uhum. Porque a igreja do passado ela é muito apegada a costumes e tinha dentro dela uma divisão de classe muito grande, de Sim. classe social. A igreja de hoje, algumas pessoas que mas há uma divisão de classe, pastor não mistura com pobre. Não existe isso, irmão Matheus. Hoje, a igreja não tem divisão de classe. Pessoas de todas as classes congregam no mesmo nível, na mesma condição de crente, na mesma condição de servo. Sim. E ela, com as ferramentas que tem sabido usar isso para esse trabalho missionário. Muito importante isso. Eu me lembro quando criança que parece que era tão ruim ser um rico dentro de um templo naquela época, porque é o que o senhor falou, a falta do conhecimento, né? Então, às vezes, a pessoa ela atrelava muito que o rico ele não entraria no reino dos céus, né? E, às vezes, algumas pessoas que eram mais bem-sucedidas financeiramente, às vezes sentia esse certo preconceito, essa certa distância. Se é rico, é avarento. Se é rico, não vai para o céu. Se é rico,
é mais fácil o camelo, né, passar pelo fundo da agulha do que essa pessoa entrar no céu. Mas, de fato, o que importa, irmão Dimas, é que a luz ela sempre vai tendo um alcance maior e na quantidade que a luz vai sendo jogada, que a gente vai enxergando as coisas, a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo. Como o senhor falou, né? Que de um tempo para cá também, Deus tem levantado homens que interpretam a Bíblia, que tem ensinado a nos conduzir e hoje, por isso que a gente está tendo esse conhecimento. Se Jesus não voltar daqui mais alguns anos, daqui a algumas décadas, essas pessoas que vão alcançar esse tempo futuro ainda vai ter ainda uma visão, um conhecimento ainda muito maior do que nós já temos hoje, né? Exatamente, irmão Adil. Olha, a gente lia a Bíblia e interpretava versículos separados. Isolados, né? Isolados. Ao perigo que é isso. É verdade. Ao perigo que é interpretar um versículo isolado, sem estudar o contexto dele. Nós líamos a Bíblia e buscávamos a entender só o que está escrito. A gente precisa também buscar aquilo que Deus quer falar conosco, mas que Ele não escreveu, que não está escrito, que está por trás daquilo que Deus escreveu e que Ele quer falar conosco. E sim, quanta coisa boa quando você abre o seu entendimento, abre o seu coração para entender o que Deus quer falar com você e que está por trás do que está escrito. Quanta coisa boa. De fato. Olha, irmão Adil, eu estou trabalhando numa produção para contar a história da igreja de Confresa. E para contar essa história da igreja de Confresa, eu fui buscar fontes, como que nasceu o evangelho em Barra do Garça, Nova Chavantina, e como é que ele chegou em Confresa. Que interessante, Mão Dimas. Compartilhem com a gente. Maravilhosa a pesquisa que em primeiras mãos, viu, pessoal? Olha só que dado, que informação importante. Vai lá, irmão. Eu já fiz pesquisas com pessoas que já estão bem velhos. E me chamou a atenção numa pesquisa que eu fiz com uma irmã lá em Nova Chavantina. Quando eles abriram o trabalho em Nova Chavantina, isso ainda falando do que era a igreja no passado e a igreja de hoje. Sim. Quando abriram a igreja chavantina, abriu uma igreja missionária. Mas eles não tinham como fazer missões, não tinha condução, não tinha estrada, eles não tinham poder aquisitivo para fazer missões. Sim. Sabe como que eles faziam? Okay. Tinha congregação para levar ceia, eles andavam 15 dias a pé. Meu Deus, 15 dias a pé, até chegar na congregação. E eles não tinham, nenhum momento, eles desfaleciam desse desejo de levar a ceia e ceiar com aquelas famílias, que não eram muitas, eram 2, 3 famílias. Sim. Sabe? Então, nós estamos hoje gozando os frutos desse trabalho. Agora, o que nos preocupa é qual o legado que nós vamos deixar para os nossos netos e filhos, netos e bisnetos, para as próximas gerações. Exatamente. Qual o legado que a igreja de hoje vai deixar para as futuras gerações. É verdade. Porque das gerações passadas, nós estamos gozando o legado que eles nos deixou. Então, como nós vamos usar essas ferramentas que nós estamos falando aqui para deixar um legado que eles vão ter orgulho. Puxa vida, olha, a igreja dos anos 20 do terceiro milênio foi uma bênção e nós estamos aqui gozando o privilégio, os frutos desse legado. Porque se Jesus não voltar agora, nós precisamos pensar em deixar um legado para as gerações futuras. É verdade, assim como nós recebemos, né? Então, temos que valorizar sim, né, irmão Dimas? Hoje, para a gente ter o conforto na casa do Senhor, quando nós nos reunimos para congregar, para cultuar, a gente tem sempre que lembrar mesmo que houve ali alguém que se esforçou muito, alguém que desbravou a região para a gente ter essa oportunidade, né? Exatamente, irmão Adil. Valorizar nós isso. Precisamos pensar que alguém calejou os joelhos Sim. para que nós hoje pudéssemos estar de pé. Alguém chorou muito. Alguém sofreu. Alguém passou necessidade para que nós hoje pudéssemos estar de pé. E essa é a preocupação. Qual é o legado? O que nós estamos fazendo para a geração de amanhã? Para que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado na mesma proporção de hoje e com o mesmo resultado. Sim, de fato.
a gente tem que refletir sobre isso, né? Refletir e fazer algo, plantar semente hoje, né? No nosso tempo, na nossa geração. Realmente isso é muito importante, irmão Dimas. Paulo deixou um legado para nós. Uhum. Paulo é um exemplo disso. Exemplo, se buscarmos estudar o Evangelho, e qual é o exemplo que nós temos aqui depois de Cristo do Evangelho? É Paulo. Sim. Porque ele sofreu, ele procurou vencer todas as barreiras que impunham para que ele não pregasse o Evangelho. Sim. Até o dia da sua morte, ele pregou o Evangelho. Então, nós estamos alcançando uma idade já avançada e muitas vezes a gente, eu não tenho espaço na igreja. Não é só ali dentro da igreja que o homem trabalha. Sim. A gente precisa de entender isso. Ali é o de menos. Ali é o de menos. Ali nós temos que deixar mesmo para os nossos jovens. Ali nós temos que deixar mesmo para aqueles que estão vindo agora, que já é uma geração que nós formamos. Sim. Mas tem outros espaços que nós podemos ocupar e levar o Evangelho de Cristo. Você me abriu um espaço. Sim. De falar de Cristo. Isso é maravilhoso. E isso é grandioso. Não é? Uhum. Então, é uma bênção isso. Eu fico muito feliz. Bom, Dias, o assunto quando é bom, o tempo passa tão rápido, né? Não é que o tempo passa rápido, ele continua na mesma velocidade de sempre, né? Mas é quando o assunto está tão bom, a gente fica prestando tanta atenção, tão envolvido, que a gente perde a percepção de que o tempo está passando, né? Por mim, eu ficaria aqui mais tempo, só que nós vamos continuar essa conversa aqui, viu? O senhor vai vir aqui mais vezes, o senhor vai estar comunicando aqui com a gente, tá? Bom, Dino, a gente tá indo para o final do programa. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse algum recado, um abraço, um alô. Fica à vontade, tá? Olha, o recado que eu deixo é para aqueles que estão inseguros, aqueles que não conseguem compreender o Evangelho de Cristo como uma forma de salvação. O Evangelho, ele é uma forma de vida que nos conduz aos céus. Então, e para aqueles que acham que já não tem mais espaço, nós precisamos buscar o nosso espaço. Eu quero agradecer a você, pastor Maldil, que Deus continue te abençoando, te dando graça. Foi muito bom estar aqui com você. Quero mandar aqui um abraço para um colaborador meu lá na minha chácara, ele está nos ouvindo. Como que é o nome dele? Irmão Amaro. Ô, irmão Amaro. Deus abençoe. Deus abençoe. Nosso pastor presidente. Isso, eu estive com ele, senti ele muito animado, gostei muito da fala que eu estive com ele esse início de semana. Sim. Sou muito orgulhoso do nosso pastor, da nossa pastora, não é? E agradecer também pela minha esposa, que sempre tem nos dado força para que nós possamos continuar buscando a Deus, louvando a Deus e glorificando esse Deus que tem nos dado graça e força na nossa vida. Muito obrigado, pastor Mádio. Eu que agradeço, irmão Dimas. Nesse exato momento, com certeza, tem pessoas que estão nos ouvindo que estão precisando de uma bênção, está precisando de uma oração. Às vezes tem alguém que está enfermo nesse momento, alguém que está com angústia, com a tristeza muito profunda. Ore por essas pessoas nesse momento e ministra a bênção de Deus sobre elas, tá bom? A palavra de Deus diz que quando você tem um enfermo na sua casa, chame os presbíteros. E Deus nos deu a graça de estar como presbítero, servindo a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E eu creio piamente que Deus ouve as nossas orações. Então, vamos orar. Amado e bendito Pai, eu te louvo, Senhor amado, por esses momentos aqui, usando, Senhor, uma tecnologia que Tu nos entregaste para levar a Tua palavra, Senhor, até os lares que estão nos ouvindo. Pai, nós vivemos dias de angústias, dias de muita insegurança, dias de muita incerteza. Senhor, mas Tu és o Deus da sabedoria. Tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas. Tudo está, Senhor, debaixo da Tua potente mão, debaixo, Senhor amado, da Tua vontade. Por isso eu venho, Senhor amado, te pedir uma bênção especial. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo. Se há algum enfermo, Pai, repreende esta enfermidade em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, repreende esta enfermidade. Se há, Senhor, tristeza, se há angústia, Pai, Senhor, refrigera, ó Deus, traz segurança, tira toda angústia, Senhor. Senhor, ensina-nos a fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, entregando a Ti as nossas angústias, as nossas fraquezas, ó Deus, de Senhor, Tu, Senhor, é a nossa solução. Pai, recebe a nossa oração. Recebe, Senhor amado, aqueles que estão conosco orando em seus lares. Senhor, ouve, Senhor, as nossas orações. Pai, eu também te peço uma bênção para a nossa nação. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Não os deixe, Senhor, cair em mãos erradas. Mas abençoa, Senhor, para que as pessoas tenham sabedoria para tomar decisões certas. Porque, Senhor, toda a sabedoria vem de Ti. E a sabedoria, Senhor, ela só é, Senhor amado, ela só é entendida quando ela é importante para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão do nosso lado. Nós te pedimos, Pai, seja conosco, Pai. Responde as nossas orações e nos abençoe em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor Moadil nesse trabalho. Abençoa, Senhor, a nossa igreja que mantém esse programa. Abençoa os mantenedores desse programa. Nós te pedimos isso, te louvamos no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado, irmão Dimas. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida do Senhor, sobre a vida de toda a tua família. E que tudo que o Senhor fizer venha prosperar, tá bom? A você que esteve ligado com a gente, na sintonia aí, muito obrigado, que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida. Não deixe de acompanhar aqui as programações, né, no decorrer da semana. E toda sexta-feira nós estaremos aqui apresentando o programa Bálsamo da Alma. Como eu sempre digo, nunca deixe de amar e de praticar a justiça, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um final de semana super abençoado na presença de Deus. E até a próxima sexta-feira, permitindo o Senhor, estaremos aqui. Fiquem na paz. Deixa eu só despedir do pessoal aqui. A gente vai tirar uma foto, irmão Dimas. Eu nem vi, vou para fora. Não, aqui, só assim. Irmão, vocês acabaram de acompanhar, né? O irmão Dimas esteve ministrando aqui, a gente esteve conversando, né? Foi um bate-papo aqui disponível, livre, e que Deus abençoou muito. Eu senti muita presença, a graça de Deus aqui. A você que esteve sintonizado com a gente, muito obrigado. Eu vou subir esse vídeo aqui lá para minha plataforma do YouTube, no canal Evangelho Agora. Tá? Para quem não é inscrito no meu canal, ele chama-se Evangelho Agora, ou seja, Boas Novas Agora. Então eu vou subir esse vídeo para lá e você pode estar acompanhando também e compartilhando com mais alguém, tá bom? Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida. Fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.